Olá, pessoal! Estamos de volta às nossas aulas de língua portuguesa. Eu sou a professora Edneide. Sejam todos bem-vindos. E hoje o nosso assunto são os termos essenciais e integrantes da oração. Então, o que são os termos essenciais da oração, pessoal? São o sujeito e o predicado. O que é o sujeito? É a respeito de quem nós damos uma informação, e o predicado é simplesmente a informação que nós damos a respeito do sujeito. Então, na realidade, os termos essenciais, como o próprio nome já diz, eles são fundamentais para estruturar as orações. Já os termos integrantes são os complementos verbais. Que complementos verbais são esses? Objeto direto e objeto indireto, os complementos nominais. O que é o complemento nominal? São aquelas palavras ou expressões que completam o sentido do nome. Que nomes são esses? Podem ser um adjetivo, um substantivo ou um advérbio. E um outro termo integrante é o agente da passiva, que nós estudamos em aulas anteriores, que é aquele responsável por praticar a ação na voz passiva. Por exemplo, a árvore foi derrubada pelo homem. Pelo homem é o agente da passiva, porque ele praticou a ação na voz passiva. Vamos observar esses exemplos. Mudança climática ameaça ursos polares. A respeito de que eu estou dando uma informação? Sobre a mudança climática. Então, ela será o meu sujeito. O que foi que aconteceu com essa mudança climática? Ela ameaça, ela está praticando a ação de ameaçar. Então, a partir desse verbo, eu vou dar início ao predicado. Então, o que foi que aconteceu com a mudança climática? Ameaça ursos polares. Aqui nós vamos perceber o seguinte: além dos termos essenciais, que é o sujeito e o predicado, nós vamos ter também termos integrantes. Nós vamos perguntar ao verbo ameaça. Quem ameaça? Ameaça alguma coisa. Ameaça o quê? Então, esse verbo precisa de complemento. E esse complemento, que são os ursos polares, que é o complemento do verbo, nós vamos chamar de objeto direto. Quando nós vamos ter o objeto direto? Quando nós perguntamos ao verbo o que ou quem. Exemplo, ameaça. Ameaça o quê? Ou então, a mudança climática ameaça quem? A resposta vai ser o quê? O objeto direto. Então, ursos polares será o objeto direto. Os ursos polares são ameaçados pelas mudanças climáticas. A respeito de quem eu estou dando uma informação? Sobre os ursos polares. Então, os ursos polares será o sujeito. O que eu estou informando a respeito dos ursos polares? São ameaçados pelas mudanças climáticas. Então, toda essa informação vai receber o nome de predicado. Nós temos aqui o quê? Os termos essenciais da oração. Agora, vamos analisar os termos integrantes. Quais seriam os termos integrantes? Os ursos polares são ameaçados. São ameaçados por quem? Quem que está praticando a ação de ameaçar os ursos polares? Pelas mudanças climáticas. Então, pelas mudanças climáticas vão estar o quê? Praticando a ação na voz passiva. Por que é passiva, gente? Só lembrando, porque o sujeito, ursos polares, sofreu a ação, recebeu a ação de ser ameaçado. E quem praticou essa ação na voz passiva? As mudanças climáticas. Então, pelas mudanças climáticas, será o quê? O agente da passiva. Estávamos muito interessados no projeto Eu e os Outros Funcionários. A respeito de quem eu estou dando uma informação? Sobre eu e os outros funcionários. Vejam que nós temos aqui o sujeito, e esse sujeito está aparecendo depois da informação, depois do predicado. Às vezes nós nos confundimos por conta dessa mudança de posição do sujeito, quando ele deixa de aparecer no início da frase e vai para o final.
Mas é só observarmos o verbo. Estávamos. Quem? Eu e os outros funcionários. Será o sujeito. Tudo que eu falo a respeito do sujeito será o predicado. Agora vamos analisar os outros termos. Estávamos é um verbo de ligação, porque ele está servindo para ligar o sujeito, eu e os outros funcionários, a uma característica. Que característica é essa? Interessados. Então, esse nome interessados, aqui nós temos interessados, que é um nome, é um adjetivo, e ele está o quê? Tendo a função de predicativo do sujeito. O que é o predicativo do sujeito? É uma característica que nós damos ao sujeito. E esse predicativo, ele vai aparecer o quê? Depois do verbo de ligação. Eu e os outros funcionários estávamos. Qual é a característica? Interessados. Esse nome interessados precisa de um complemento. Interessados em quê? No projeto. Então, gente, qual vai ser a função da expressão no projeto? Complemento nominal. Então, aqui nós temos um outro termo integrante, que é um complemento nominal. Vejamos essa outra frase. As pesquisas eleitorais já previam uma vitória da oposição. A respeito do que nós estamos informando algo? Sobre as pesquisas eleitorais. Sujeito. Toda a informação que nós damos sobre esse sujeito recebe o nome de predicado. Então, temos aqui os termos essenciais. Qual é a palavra mais importante desse sujeito? Só para a gente lembrar daquela questão de nós temos sujeito simples, composto, desinencial e indeterminado. Nesse caso, nós temos o quê? Um sujeito que apresenta apenas um núcleo, que é pesquisas. A palavra mais importante desse sujeito é pesquisas. Se eu tenho apenas um núcleo, eu vou ter um sujeito o quê? Simples. Se eu tivesse 2 ou mais núcleos, as pesquisas e as informações seria sujeito composto. Então, vamos analisar agora o predicado. Já previam. Aqui nós temos o verbo desse predicado. Quem prevê, prevê alguma coisa. Qual é a pergunta que eu vou fazer? Previam o quê? Previam o quê? Precisa de um complemento. E esse complemento, que é o complemento verbal, vai receber o nome de objeto direto. As pesquisas eleitorais previam o quê? Uma vitória da oposição. Uma vitória da oposição será o objeto direto, que vai ser o termo integrante. A crítica do técnico e dos jogadores ao juiz causou muita polêmica. Então, vamos analisar essa frase. A respeito do que eu estou dando uma informação. É o seguinte, se por um acaso nós não soubermos, não sei, estou em dúvida, tem muita palavra aí, eu não sei cadê o sujeito. O que é que nós vamos observar? O verbo. E perguntar a ele, o que causou muita polêmica? A crítica do técnico e dos jogadores ao juiz. Nós temos aqui um sujeito. A informação que eu dou sobre esse sujeito é o predicado. E claro e evidente, o verbo sempre vai estar no predicado. Não existe predicado sem verbo. Nós temos aqui os termos essenciais da oração, que é o sujeito e o predicado. Agora vamos analisar mais alguns termos. Qual é a palavra mais importante desse sujeito, que é o núcleo do sujeito? Crítica. As outras palavras e expressões estão se referindo à crítica. Que crítica é essa? Do técnico e dos jogadores. Então, aqui nós temos o núcleo do sujeito, crítica. Essa palavra crítica, ela precisa o quê? De um complemento. Como crítica é um nome, é um substantivo, o complemento desse substantivo vai se chamar o quê? Complemento nominal. A crítica a quem? Ao juiz. Então, essa expressão ao juiz nós vamos chamar de complemento nominal, por estar completando o sentido do nome crítica. E essas expressões do técnico e dos jogadores também está o quê? Servindo para especificar essa crítica do técnico e dos jogadores, indicando o quê? Posse.
Então, nós temos um outro termo chamado adjunto adnominal, que nós vamos estudar em outras aulas de forma mais detalhada. Vamos observar esse verbo, causou. Quem causa? Causa alguma coisa. Causou o quê? Verbo transitivo, precisa de um complemento. Causou o quê? Muita polêmica. Então, muita polêmica vai ter a função de objeto direto. Vejamos agora a frase. Nós temos respeito ao próximo. A respeito de quem estamos dando uma informação? Sobre o sujeito, nós. Tudo que nós informamos a respeito desse sujeito recebe o nome de predicado. Então, temos respeito ao próximo, é o predicado. Aqui nós encontramos o verbo temos. Esse verbo, ele precisa de um complemento. Quem tem alguma coisa. Temos o quê? Respeito. Então, temos é um verbo transitivo, porque ele precisa de complemento, e respeito está completando o sentido do verbo. É um complemento verbal, que recebe o nome de objeto direto. Por que ele é objeto direto? Porque quando nós fazemos a pergunta ao verbo o que ou quem, temos o que? Respeito. Esse verbo é transitivo direto. Verbo transitivo direto, complemento, objeto direto. Respeito, por sua vez, é o que? É um nome. Respeito é um substantivo. Nós temos respeito. Quem tem respeito a alguém. Respeito a quem? Ao próximo. Então, esse nome respeito precisa de um complemento. Essa expressão ao próximo está completando o sentido de respeito. Por isso, nós chamamos de complemento nominal. Aqui nós identificamos o quê? Os termos essenciais, que é o sujeito e o predicado, e nós identificamos dois termos integrantes, que é o objeto direto e o complemento nominal. E para finalizar, nós temos a frase: o livro documenta os casarões das velhas fazendas de café. A respeito do que nós estamos dando uma informação? Sobre o livro. Vai ser o sujeito. Tudo que eu informo a respeito do sujeito será o predicado. Então, aqui nós já temos o que? Os termos essenciais da oração. Esse predicado apresenta a forma verbal documenta, que pertence ao verbo documentar. Quem documenta, documenta algo. Então, esse verbo ele precisa de um complemento. É um verbo transitivo. Se eu faço a pergunta o que ou quem, ele será transitivo direto. Então, o livro documenta o que? Os casarões das velhas fazendas de café. Se eu perguntei o que, esse verbo é transitivo direto e o complemento dele será o objeto direto. Portanto, nós identificamos nessa frase os termos essenciais, sujeito e predicado, e um termo integrante que é o objeto direto. Bom, pessoal, estamos finalizando o nosso vídeo e se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like e de se inscrever no nosso canal. E se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários para nos próximos vídeos nós podermos falar sobre o tema. Um abraço e até mais!